dia a todos, sejam bem-vindos à reunião pública da nossa casa, da EDAC. Hoje a exposição é com a Estael, está falando de um tema importante, que é o Evangelho no Lar e no Coração, que é uma campanha da Federação Espírita de São Paulo, mas que foi difundida também para a Federação Espírita Brasileira. Nós vamos começar a ambientação com o livro Vinha de Luz, lição número 90, de Coração Puro. Está no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. E aí Emmanuel faz os seguintes comentários. Espíritos alevianos em todas as ocasiões deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amar-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quando se experimentam dificuldades para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de restas fúlgidas, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. Porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surge uma circunstância contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitude do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Emmanuel dá uma lição bacana com relação ao amor, E eu achei dois pontos importantes aqui, que ele coloca de que o entendimento e a aplicação da palavra amai-vos, A gente tem muito equívoco, principalmente quando a gente fala do amor íntimo, Do amor próprio. A gente muitas vezes faz uma conexão deturpada de um amor de egoísmo, Eu vou me amar e os outros vou deixar para lá. E aqui não, ele coloca que é meta luminosa das lutas na Terra, Esse amor, É um amor de troca, de via de mão dupla. A trindade que ele coloca, amor ao próximo como a si mesmo, é interligável. Não pode ficar sem. Eu não posso me amar e esquecer de amar o outro. É uma troca. E aí ele fala que o amor que se refere no Evangelho é a divina disposição de servir com alegria. Se eu estou disposto a mudar, se eu estou disposto a colaborar com a transição desse planeta, executando um serviço mínimo possível, mas que esse serviço mínimo tem que ser com alegria. Não aquele serviço que tem que ir de novo, tem que fazer isso, a partir do momento que aquele serviço já não te traz tanta alegria, ou não te traz aquele prazer, mas um prazer que você executa para a sua transformação, a gente precisa rever, a gente precisa analisar, Porque nós estamos trabalhando
para nós, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de que estamos trabalhando também para Jesus. Ele nos convida de estarmos aqui hoje, aprendendo, colaborando, mas ao mesmo tempo contribuindo para essa transformação com alegria. Eu sempre me remeto com jovens, da área jovem também. Leopoldo Machado ele fala disso, né? Na alegria cristã. E Leopoldo Machado é personificação dessa alegria. O trabalhador tem que trabalhar com sorriso, com alegria, para que isso, para que essa alegria encante o próximo, para que a gente também encante aos outros, né? Então, o momento que está passando tão complicado que nós estamos passando, né? Aqueles desafios, mas ao mesmo tempo trazer isso como oportunidade de transformação. Né? Ele fala aqui de que isso, né? Relativamente o assunto fornece nota dominante, amemos uns aos outros, mas guardemos o coração puro, que a pureza do coração é isso, né? Lembrando sempre que no Evangelho está lá, né? Deixar ver as criancinhas, porque as crianças elas têm justamente essa senha da pureza, né? Inicia com essa pureza. Então, vamos levar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita de estarmos aqui, mais uma vez, refletindo o estudo desse teu Evangelho, e que possamos, através da exposição da nossa irmã, da nossa expositora, para que a gente possa compreender as lições dadas, aplicarmos em nosso cotidiano, na sociedade, na família e no íntimo. Ampare a todos os trabalhadores, colaboradores dessa casa, amparando também a nossa comunidade, amparando nosso município, estado, Brasil e o mundo. E que possamos também, através dessas vibrações, irradiar essas luzes aos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, necessidades, desafios, e que essas vibrações possam consolá-los para que a gente possa caminhar rumo aos nossos objetivos. Que o Senhor nos ampare, nos proteja, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vou passar a palavra para a Estael, que ela vai falar sobre o Evangelho no lar e no coração. Você está. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Hoje é um tema muito tocante, porque é algo que nos acompanha e algo que a gente precisa falar. Embora quando a gente olha, a gente fala, mas é um tema que todo mundo já sabe, mas a gente precisa refletir sobre a essência do tema. Então, quando a FEB traz essa campanha, e aí eu não sei se o Felipe vai concordar comigo, mas assim que eu vi a campanha do Evangelho no Lar e no Coração, eu me reportei às campanhas da fraternidade da igreja, porque as campanhas são muito importantes, porque são as campanhas, no caso da religião católica, que faz as campanhas da fraternidade, aquele temático e tudo em torno daquele tema, desenvolvendo através da educação e da caridade. E a FEB fazendo essa campanha, né, através da doutrina espírita, para o Evangelho no lar e no coração, quer dizer, Jesus. E o Felipe começa a nossa reflexão, a nossa meditação dessa manhã, falando da alegria. E engraçado que no estudo eu pensei assim, eu tenho que fechar com a alegria, eu tenho que falar da alegria. E o Felipe abre com a alegria, abre com essa alegria que precisa fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa ação, do nosso dia a dia. Não adianta a gente exteriorizar, como nós vamos ver no estudo, as coisas exteriorizadas que estão só de fora,
não adiantam de nada, porque a espiritualidade está vendo dentro, ela está vendo que nós estamos colocando na prática, mas com o sentimento que nós estivermos naquele momento. Se a gente estiver fazendo por obrigação, como o Felipe disse, e me toca muito essa fala dele, é que a gente percebe que a gente precisa viver com alegria. Então a gente vai fechar como o Felipe abriu a manhã de hoje, com a página tão importante nesse momento. Então, por que a FEB está lançando essa campanha? A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, está lançando essa campanha do Evangelho, não apenas no lar, mas no coração. Porque, na verdade, ela está percebendo, né, como um todo, que há uma necessidade de falar sobre esse assunto. Há uma necessidade de ir mais fundo no assunto e não apenas deixar o Evangelho no lar. Eu faço. Tá bom, não precisa falar mais. Eu faço culto no lar. Desde que eu me casei, ou já fazia, desde quando a gente era pequena com a minha mãe. Não adianta, gente. Se for só uma obrigação, se for, tem evangelho meu, por exemplo, no domingo. Desde que eu me casei, no domingo, já vai para mais de 30 anos. E quando eu era com a mãe, eu não me recordo, a gente era bem pequeno. Mas não pode ser uma obrigação. E aí eu fiz uma viagem quando fui estudar um pouco mais sobre o assunto. Porque me reportei lá atrás, quando a gente se reunia, criança, com a mãe do lado, fazendo culto conosco e cantando no final. E aí quem é mais antigo vai lembrar, né? Somos companheiros, amigos, irmãos. E a mãe cantava pra gente. Eu me recordo que ela falava sempre, e eu fazia a outra voz, a segunda voz, a nossa alegria é bem do Evangelho. E, enfim, traz uma memória. Então, o que é isso? É uma construção. É uma construção. Então, quer dizer que a minha mãe nos presenteou. E a gente, quando olha agora ela com 80 anos, e aí eu vou à casa dela para a gente fazer um estudo toda quarta-feira. Graças a Deus, a gente conseguiu esse horário, mas além disso ela faz o culto dela, né? E enfim, a gente precisa estabelecer esse momento da família, que não pode ser apenas uma obrigação ou apenas um ritual, até porque o Espiritismo tem muito poucos rituais, pode até dizer que não tem ritual. Mas assim, mais para frente, quando nós estivermos mais evoluídos, a gente vai perceber que esse Evangelho, ele não vai nem precisar de seguir certas metas, porque ele já vai estar no coração. E é isso que a gente precisa desenvolver em nós. Aí a gente vai se perguntar, através do quê? Através de como? Intensificando essa prática. A prática que é o orar. Que é o orar primeiro para conosco. Uma prática individual. Então, é quase como uma obrigação a gente já acordar, como diz no Evangelho, Allan Kardec dizendo que, através dos Espíritos, que nós precisamos acordar já em nome de Deus, agradecendo pelo dia, por abrir os olhos, pela noite que passamos. Enfim, a gente precisa estabelecer essa troca, que é a oração. O que mais não é a oração do que uma troca? E quando Jesus está conversando com Simão Pedro, e lá no iniciozinho, e Simão Pedro ainda desconfiado, e Jesus diz a ele, se você orasse, tudo ficaria mais fácil, mas eu oro, né? Aí Jesus pergunta a ele, mas o que é orar?
eu me reportar a Deus para agradecer todos os dias, pedir um bom dia e agradecer ao dia quando me deitar. E aí Jesus disse, mas você não sabe orar. E ele ficou muito, mas como eu não sei orar? Não, mas um hebreu, né? Tinha toda aquela pompa de ser uma boa pessoa, né? E Jesus disse, não, você só fala com ele, você não o escuta. Então é lindo isso, porque o que às vezes falta para nós? Ouvir. Porque a gente fala, né? A gente fala, né? A gente faz a oração, a gente pede. E aí sim, a gente louva, porque é o que vem no escrito. A gente louva, a gente pede, a gente agradece. Para se dar a prece, ela precisa desses 3 ingredientes. E a gente faz direitinho, né? A gente foi ensinado a fazer. Mas e aí? A gente está escutando Jesus? Então, quando ele diz para Simão, você só fala com Deus, mas você não escuta. Então, isso é muito sério. E nós estamos escutando, novamente perguntando, nós estamos escutando? Nós estamos dando esse espaço? Aí a meditação é importante. É muito importante essa questão da meditação. Por quê? Porque a meditação ela vai fazer com que a gente aquiete. Não necessariamente fazendo a posição, sentado. Eu sempre falo isso, a gente nem arruma tempo, né? Para sentar, ficar na posição. E é sonho que a gente precisa, buscar para realizar. Mas não necessariamente ficar, só quem medita é quem está lá na posição de olhos fechados, aquele tempo ali. Não. A gente pode meditar. A gente pode meditar olhando a natureza, a gente pode meditar o nosso pensamento, a gente pode meditar orando, porque aí quando a gente está aquietando a nossa mente turbulenta do dia a dia, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, um tempo turbulento, e ainda mais com a pandemia, vem uma enxurrada de notícias que nos amedrontam todos os dias. Então nós estamos num momento tenso. Sabe quando a gente tem alguém que não está bem na família, que está hospitalizado, e o telefone toca e o coração vai à boca, e a gente fala, meu Deus, aí não é nada. Uma vez eu cheguei na escola passei pela escola da minha irmã, ia fazer uma tarefa na escola, ela não sabia, e uma contação de história, e acabou que trocou de dia, ela não sabia que eu ia naquele dia. Eu cheguei na porta da sala dela, ela dando aula, aí eu fui lá, fiz uma surpresinha, né? Aí fui lá olhar assim a sala dela, nossa, porque nosso pai e nossa avó estavam acamados. Quando ela me viu na porta, ela quase começou a chorar assim. O que foi? Eu falei, nada, não, eu não sabia que ia. Quer dizer, é exatamente aí. A gente está vivendo nesse tempo turbulento. Isso aconteceu antes da pandemia, né? Se fosse agora, pior, né? Então, quer dizer, a gente precisa aquietar. Então, no primeiro momento, a gente vai estar aquietando a oração, a primeira, né? Aquela oração que você já acordou e já está agradecendo, pedindo a Deus para ter um bom dia, agradecendo pela noite, pelo que vem, já fazendo um planejamento na mente. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu já acordei, né, mais cedo, claro, um domingo de Dia dos Pais, vindo aqui me presentear com esse momento, porque essa casa é uma casa que emociona todos nós, porque é a casa que a gente foi criado, é a casa que a gente vive a vida inteira, é a casa de caridade que nos salva todos os dias. E como a gente fica um pouco afastado nesse tempo, a gente fica realmente muito feliz de estar aqui dentro, nesse guarda-chuva de proteção, como a Maristela Santos fala, né, quando fala de oração, né, que no centro é como se fosse um guarda-chuva de proteção, que a gente está aqui dentro, não quer sair, né? Não quer sair do quê? Dessa vibração maravilhosa, que é o templo para nós espíritas, o centro, para os católicos e evangélicos, as igrejas, enfim, para cada qual o seu templo, o templo que nós podemos fazer na nossa casa.
casa, o tempo que nós podemos fazer no nosso coração. Então nós podemos ser esse templo ambulante, que leva coisa boa para as pessoas com que a gente encontra. Então, se a gente puder encontrar com as pessoas e ser um ambiente bom naquele momento, tornar um ambiente bom com a nossa presença, nós estamos fazendo a parte, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, a parte que Jesus espera de nós. Trabalhando para Jesus, como o Felipe disse na abertura. E a gente precisa se colocar nessa posição, porque não vai adiantar cumprir o protocolo apenas. Como não vai adiantar também apenas cumprir por obrigação as nossas obrigações. Elas são obrigações, mas elas não precisam ser atuadas, praticadas, vividas como uma obrigação. Nós podemos fazer da nossa obrigação um momento de alegria, de felicidade, de comunhão, de ver as pessoas chegando e elas fazerem bem para nós. Por quê? Porque nós podemos ver o lado bom dessa pessoa e não apenas falar, já vem aquele lá, já vem. Não, a gente não pode esperar a pessoa com 4 pedras na mão, né, como a gente dizia quando era jovem, né? Já está esperando com 4 pedras na mão. Não, quer dizer, o que é esperar com 4 pedras na mão? Literalmente não é assim, é o quê? É o sentimento que você vai receber aquela pessoa que está chegando para te ver, ou para chegando no seu ambiente. A partir do momento que você a recebe, vendo o lado bom dela, que bom que aquela pessoa está chegando, vendo, olha, ela tem isso de bom, você também está sendo agraciado e aquela pessoa também está tendo a oportunidade de mudar e transformar aquela vibração. Tudo isso permeado é um compromisso de estar com o Evangelho no coração. E eu estou dando exemplos simples de chegar, de cumprimentar, de olhar, de ver, de fazer parte do ambiente, de modificar o ambiente. Não esperar só que o outro modifique o nosso ambiente, mas que nós também possamos modificar o ambiente do outro. Então eu vou chegar no momento que tem uma discussão e eu vou tentar o que sempre apaziguar. Porque se eu estou trabalhando para Jesus, o que Jesus faria? Mas é difícil, né, Israel? O que Jesus faria? Mas é assim, a gente tem que ter um modelo. Ele é o modelo, ponto. E a gente tem que ir devagarinho, a gente não consegue, mas a gente já tenta. Pelo menos a gente já se propõe a colocar em prática alguns dos ensinamentos que nós temos. E aí, esse evangelho já está na oração quando a gente acorda. E aí, a gente vai passar o nosso dia e precisamos fazê-la novamente ao deitar. Por quê? Se nós sabemos que o nosso espírito vai para algum lugar, eu tenho que encaminhar esse espírito, que é o meu espírito, que vai sair desse envoltório. E aí, se eu oro, ele tem possibilidades de ir aprender algo e voltar no outro dia melhorado. Então, acaba que é uma obrigação, pode ser vista como, mas pode ser vista como um momento de amor para comigo. Eu vou fazer a minha oração para eu poder dormir melhor, para eu poder encaminhar o meu espírito para lugares onde ele possa progredir, que eu possa trazer influências e vibrações boas, benéficas e saudáveis para o meu dia seguinte. E assim nós vamos caminhando à medida que a gente pode. Enfim, a FEB também propõe essa campanha porque ela está vendo, porque os dirigentes estão atentos a essa espiritualidade maior
que nos encaminha. Então é uma federação espírita. E se ela está propondo, é porque está fazendo parte de algo que ela precisa e acha que devemos mexer. Como? Se a gente está vendo uma ferida que não é intelectual, mas que é moral, a FEB está vendo que o desamor está se proliferando, o egoísmo está se proliferando. Então a gente precisa fazer o quê? Fazer por onde essa forma de pensar, essa forma de agir seja direcionada, né? Ou para lá ou para cá. Então quer dizer, escolha também. Então, eu vou escolher. Então, se a partir do momento que eu identifico um problema, eu estou um passo da solução dele. Porque enquanto eu estou no sono, né, estou dormindo, não percebi, não é sono do sono normal, não, do corpo, né, estou no sono do não estar acordada para ver a minha necessidade, eu não sei, eu não vi ainda, eu não tenho consciência. Mas a partir do momento que eu tomo consciência de um problema, eu vou tentar ajudar, vou tentar arrumar. Tem um vazamento na casa, eu vi agora, vou arrumar um vazamento. Podia estar lá vazando há muito tempo, não sabia de onde vinha, está infiltrando. Aí mostra. Outro exemplo simples, mas um exemplo que mostra. Está lá, ele está escondido. Então nossos defeitos estão lá, estão escondidos. Mas eles dão sinais e a gente tem que se perceber. Então é autoconhecimento, eu me percebo, sei aonde é a minha ferida para eu tentar curá-la de alguma forma. Então, a FEB vai falar do quê? Da família universal, pois se a gente precisa cuidar do lar, para que o lar é o quê? A extensão, o lar é apenas, né, a família universal é o quê? Um reflexo desse lar. Se esse lar está em desordem, a humanidade vai estar em desordem. E aí eu pergunto para vocês, como está o lar? Como está o nosso lar? E aí cada um vai fazer a sua análise. Meu lar está conturbado. O meu lar está sem paciência. O meu lar está com muito ciúme. E aí nós vamos atacar aquele lar, que é o nosso lar, com as nossas ferramentas. E uma delas que está sendo propagada é essa questão de levar o Evangelho, de trazer Jesus para nós, para dentro do nosso coração. E tem mais. Não adianta trazer esse Jesus que nós colocamos na nossa cabeça, que é um Jesus que sofreu por nós, crucificado, que morreu na cruz. Não, é descrucificar esse Jesus. Por quê? Porque ele veio trazer vida. Morrer foi apenas uma consequência. Talvez se não tivesse morrido, não fosse se tornasse esse mártir que ele se tornou. E nós, 2000 anos depois, não estivéssemos aqui falando dele. Então foi uma necessidade, para mim é até um combinado. Você vai, deixa a mensagem e vai ter que voltar cedo para poder tocar aquela humanidade que há 2000 anos era ainda mais atrasada do que nós. Não estamos nos achando melhor, não, porque éramos nós mesmos que estávamos lá. Então nós estamos falando de nós mesmos, né? Então a gente precisa descrucificar esse Jesus que precisa estar vivo, gente, vivo no nosso coração, na nossa ação, no nosso dia a dia, no nosso pensamento, em como a gente vai lidar com cada pessoa de uma forma. Não adianta ser radical e querer lidar com todo mundo da mesma forma. Cada um é de um jeito, cada um sente de um jeito. E eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar como chega a mim aquela atitude. Se aquela atitude eu vou deixá-la me magoar, vou deixá-la me adoecer, eu não posso mudar o outro. Eu vou ficar 20 anos tentando mudar alguém, me aborrecendo, me
me adoecendo por causa de uma ação que é do outro, não. Como essa ação chega para mim? Como eu posso recebê-la? Eu posso receber como pensando que essa pessoa não está bem, está equivocada, ou eu posso pensar que ela está me humilhando, que eu sou, mereço aquilo mesmo. Então é uma questão de escolha, é uma questão de opção, é uma questão de ir de encontro àquela ação que vai transformar de alguma forma, primeiro a minha vida e depois a do entorno, que aí é o culto. A gente está falando do culto. Ah, mas a Esther não vai falar do culto, como que é o culto bonitinho? Vou até falar, mas a gente já sabe como que é o culto, até porque tem poucas regras, né? Abrir o Evangelho, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas nós precisamos falar do quê? Desse coração, porque quando vê Evangelho no lar, aí era uma conotação, o Evangelho no lar, mas não, o Evangelho no lar é no coração. Opa, é uma outra visão aí. Não é só a obrigação do semanal, que não pode ser feito como obrigação. Então, eu pergunto, né? Fiz uma pergunta para mim. Eu costumo falar isso, né? Porque nós somos evangelizadores, né? Então a gente se pergunta às vezes assim, às vezes a criança não vai na evangelização. Qualquer motivo é motivo para não se ir à evangelização. Aí eu pergunto às vezes, mas e aí? E se fosse a escola? Era qualquer motivo que ia poder faltar a escola? Então, quer dizer, evangelizar precisa ser comparar a educar. Então, a evangelização precisa ser comparada à educação. Então, vamos pensar na educação? A educação intelectual, ela precisa do quê? Ela precisa da educação. Do quê? Para educar o intelectual. E a evangelização vai educar esse moral. Agora, o moral é menor do que o intelectual? Pois se eu mando meu filho para a escola todos os dias, ali tem dever de casa, tem aula de noite, tem aula de tarde, tem aula de inglês, tem aula de comum, tem aula de redação. E a evangelização? Que não é só uma vez por semana no centro, 1h30, 2 horas. Não, é diária. E aí a gente recebe uma psicografia há um tempo para uma casa espírita falando da evangelização. E o que mais me encantou quando foi lida a mensagem, que é psicografada, foi que ela começa dizendo: evangelizadores sois vós, pais, os primeiros, os que pronunciam o nome de Deus na primeira hora da vida. É lindo isso, né? No instante da dor ou para agradecer pelas bênçãos recebidas, sois vós, pais, pois, os primeiros a esclarecer, a educar, a evangelizar o Espírito que veio para dar curso à sua evolução. É lindo isso. Então a gente fica pensando, mas a mensagem era para os evangelizadores, não era para os pais. Era para nós. Se o evangelizador é pai ou não é, mas nós somos. E aí eu fui vestir aquela coisa, pô, é para mim. Nessa hora, passando para o mundo de regeneração, olha como estamos conectados, mundo espiritual, espiritualidade conosco, dando esse recado. Como estamos passando para o mundo de regeneração, vossas responsabilidades dos pais se tornam aumentadas e maximizadas, pois é chegado o momento da grande virada, onde se separará o joio do trigo. Isso é lindo, E vossos filhos veem e precisam do alimento espiritual. Por quê? O intelectual não precisa fazer força, a gente já dá. Eles já querem estudar, eles já estão planejando e programando o Enem, o PISME, o vestibular, novos. Então, quer dizer, a gente só dá a oportunidade, e eles querem. Mas e a educação espiritual? Não lhes basta o alimento apenas do corpo, este que também terá que ser mais natural, chamada para nós, Será exigido o
entorno e o envolvimento de uma nova consciência, consciência da família universal. Tens, pois, missão, olha só, deu recadinho para nós, fez receita, gente. Estabelecer um ambiente de mais harmonia no lar, cultivando o culto cristão no lar, oferecer arte, música de boa qualidade, filmes, encontros artísticos que façam sensibilizar-se, alimentando o físico com alimento de boa procedência, educação ambiental e evangelização. Alimento que entre vós faz com que se amadureça. Quanto mais vossos filhos estão em formação, quanto mais eles. Quer dizer, se nós precisamos, quanto mais nossos filhos que estão em formação. Necessitais, pois, de firmar o comprometimento dessa educação completa. Educação completa, que é a educação intelectual, a moral e a espiritual, que vai falar aqui agora, que vai além da educação intelectual, que tanto vossas classes valorizam. Então é psicografia, está falando para nós, está chamando a nossa atenção, puxando a nossa orelha. Tudo que valorizar também, e temos que valorizar a educação espiritual. E no caso de vós, que era o grupo espírita que estava sendo psicografado, a educação espírita, fazendo apenas relembrar vossos filhos, o que os vossos filhos já trazem. E eu me recordo quando me revi essa psicografia, porque lembrei de colocá-la nesse momento, eu me reporto a uma vez meu filho aprendendo piano e a professora de piano falou para mim assim, ela até chorou e falou assim, ele está só relembrando. E aí me reporta isso, quer dizer, nossos filhos são espíritos que precisam ser educados, evangelizados. E quanto mais vós, mais puderem estimular esse bom, esse belo, mais e mais a educação vai se dar. Então, quer dizer, a gente está falando de uma responsabilidade que é nossa, que é de nós, que nós precisamos estabelecer este culto cristão no lar. E aí a gente vai falando que não adianta apenas a questão automática, mecânica. A gente vê em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, que antecede a oração dominical, que é quando Jesus faz o Pai Nosso pela primeira vez. Ele fala sobre onde orar, como orar. Então é aquele momento que Jesus fala, entrai para o vosso quarto e orai em segredo, orai em secreto. Porque não adianta orar para que as pessoas vejam. A gente precisa orar em segredo e entrar para o vosso quarto, não necessariamente o quarto que a gente dorme, o quarto interno, para que a gente possa realmente fluir daquele benefício, daquela benesse, né? E como podemos interpretar essa oração? E Simão Pedro pergunta para Jesus, né, como um recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Então, gente, oração é isso. Como assim? Olha só, é uma comunhão permanente e ininterrupta com Deus. Quer dizer, nós precisamos estar presentes. E aí a gente vai numa história de Neio Lúcio, que vocês devem conhecer, mas é uma graça, que é quando Jesus dá início ao culto no lar. Ele está na casa de Simão Pedro, e quando ele vê que a conversa não está muito proveitosa, ele começa a olhar as escrituras e pergunta para Pedro, né? O que faz o pescador quando ele se dirige para a venda? No caso dele, que era pescador, ele fala, eu pego os melhores peixes porque as sobras ninguém se interessa. Ele fala, bom, e o carpinteiro? E aí vai perguntando o que cada um faz. Nós perguntamos o que o engenheiro faz, né? O que o médico,
enfim, o dentista, o advogado, cada um trabalhando com o quê? Com as suas ferramentas. E aí Simão Pedro vai respondendo para ele, né? E o oleiro modela o barro para imprimir o que ele acha melhor, o carpinteiro lavra a madeira, né? Usando a ferramenta, o serrote, o martelo. Assim também é o lar diante do mundo. Berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. É como fala na psicografia, é quando os pais falam Deus pela primeira vez, quando a gente ora com o nosso bebezinho, quando a gente pede, quando a gente, né, chama e clama por Deus no momento da dificuldade. Então a gente precisa entender. Então se o pescador, o oleiro, o marceneiro, nossas profissões de hoje em dia precisam dar o seu melhor, quanto mais nós no lar. Então aí, como esperar uma comunidade mais segura, Jesus fala, e tranquila, sem esse aperfeiçoamento? A paz do mundo começa no lar. No lar. Então, a minha mãe já dizia, enquanto dois irmãos brigarem, não vai ter paz no mundo. As guerras não vão terminar, porque os irmãos estão brigando. Como é que a gente vai ter paz no mundo? Então, é por aí, é nos habituarmos com esse eterno, né? Porque se nós estamos falando de coisas tão próximas e a gente não consegue se relacionar, que dirá com Deus que é invisível, a gente não pega, né? A gente só sente, né? Quando sente. Então, ele fala, Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna a claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade, na paz, na conversação, no pensamento? E então foi instituído ali o primeiro culto cristão no lar. É linda a história, né? Quer dizer, uma conversa ali de Jesus na casa de Simão Pedro, e aí se estabelece o culto cristão no lar. Então, são passagens assim muito importantes que falam para nós. Se eles faziam culto no lar, por que nós não vamos fazer? Se Jesus orar, por que eu vou orar? Se Jesus meditar, por que eu vou meditar? Pois ele é o mestre. E nós, simples mortais, por que não seguir esse modelo de amor, né, de proteção? Tem uma passagem nesse livro, que é o Mensageiros de André Luiz, né, Chico Xavier me psicografou, que fala, tem uma conotação de oração assim maravilhosa. Por quê? No capítulo 35 aqui do Mensageiros, ele fala, André Luiz conta sobre o lar, um lar que realizava o culto cristão no lar. Então, eles chegando assim, eles veem a casinha iluminada. Aí ele fala assim, para onde nós estamos indo? Aí o instrutor fala assim, ali naquela casinha. E ali está sendo feito o culto cristão no lar, quer dizer, ela se diferencia pela iluminação já. E aí eles chegam, a casa é uma senhora, uma casa simples, fazendo o culto cristão no lar. E aí, no capítulo 37, conta no santuário doméstico, o depois, todo mundo já estava dormindo, então ele vai falar do depois. Olha só a importância do culto cristão no lar. E aí começa uma tempestade e o instrutor explica para André Luiz que nos momentos de tempestade, a espiritualidade ainda das sombras, menos feliz, eles também se refugiam, eles também procuram abrigo, como nós. Ele fala ainda se nós, quando encarnados, não gostamos dos aguaceiros, né, os espíritos também não. E aí eles vão procurar o quê? As casas. Diz que primeiro eles procuram as casas noturnas, porque tem mais ociosidade, enfim. E aí eles encontram as casas que estão com as portas abertas. Aí a gente pensa assim, né, se fosse uma criança e falasse assim, ué, só fecha a porta, né? Não é essa porta que nós estamos falando, né? Que porta é essa?
a porta da proteção espiritual, através do que? Da oração, da caridade, dos bons pensamentos, da vibração daquele lar em harmonia, para a proteção. Então os espíritos estão vindo naquela tempestade e quando eles vão se aproximando, eles saem, eles fogem. Por quê? Porque eles veem naquela casa a proteção, a porta fechada. Quer dizer, que porta fechada é essa? A porta fechada pela atitude, pela vivência daquele lar que ora. Então, a proteção. E aí, a gente pensa assim, nossa, quando chover agora a gente vai sempre lembrar disso. Mas não é só nesse momento, a gente precisa fazer a prevenção, não é verdade? É a oração antes. Então aqui, ó, tem uma parte linda aqui, que fala, ó, observem como se inclinam para cá, fugindo, e em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Quer dizer, então a gente observa que muitas das vezes a gente negligencia a prece, como se ela não fosse tão importante. Na verdade, nós estamos nos diminuindo, porque a minha prece não é tão importante assim. Não, é sim. É sim. E aquele momento que a gente estabelece no culto cristão no lar, ele faz toda a diferença. Então a gente precisa ficar muito atento para com essa necessidade e também crer que a nossa ação relacionada ao culto cristão no lar vai fazer essa proteção. É uma casa que tem uma diferenciação, aquela casa. Então de vez em quando a gente tem que pensar na casa, ele chegando assim e olhando, não precisava de endereço. A espiritualidade não precisa de endereço. Ela olha e ela vê o quê? A iluminação. A luz estava lá naquela casinha. E aí eles foram chegando. E aí o culto no lar estava acontecendo. E ver o depois que já estava todo mundo dormindo, aí depois a dona da casa, que é um espírito muito evoluído, vê-los, através, ele está dormindo, e vê-los em espírito. E aí conta, e consegue o livro. Depois, quem não leu, é um livro maravilhoso. Vale muito a pena. Aliás, a coleção toda do André Luiz. Então, o que a gente precisa entender é que nesses momentos a gente precisa estabelecer uma ordem para fazer. Lembrando sempre que a doutrina espírita, como eu já disse, não tem necessariamente um ritual, mas tem umas sugestões, Então, vamos escolher uma vez por semana, um dia que todo mundo possa, e aí eu tô falando para quem não faz, Enfim, as pessoas que já fazem vão só, enfim, ouvir e se assemelhar. É assim que eu faço. Uma vez por semana, numa hora determinada. Eu, por exemplo, sempre fiz domingo. Tem pessoas que já mudaram vários, eu já mudei de horário às vezes, mas assim, nesses 32 anos que nós estamos casados, nós fazemos aos domingos, porque meu esposo trabalhava fora, agora já tem anos que ele está aqui, mas a gente continua no domingo. Então, aquele momento, as crianças já sabem, agora nós somos crianças, já colocam a aguinha lá no copinho, prepara a mesa, a gente vai sentar para orar. Então, é uma vez por semana.
abrindo o Evangelho. O livro mais importante é o Evangelho, porque é o Evangelho no lar. Então, para quem não é espírita, vai abrir a Bíblia, vai abrir um livro, né, de algum padre, enfim, algum livro de mensagem, o Novo Testamento, para fazer a oração. Enfim, aí tem o início, a gente normalmente faz uma leitura de abertura, como a gente faz aqui, uma leitura de abertura para que a gente possa chegar, aquietar, aí uma prece de abertura, pedindo a Deus para trazer os mentores espirituais e quem precisar estar ali para aprender. E aí cada um faz de uma forma. Lá em casa cada um lê um pedacinho, porque eles eram pequenos e eu queria que eles se envolvessem. Não gostavam de explicar. Aí cada um ficou lendo um livro. Agora cada um tem um livro que lê. Aí o meu é esse, cada um já sabe o seu livro, cada um lê um pedaço, a gente acompanha. Já voltamos várias vezes ao Evangelho, ao Livro dos Espíritos, começa de novo. Normalmente dá se a gente seguir direitinho, dá uns 4 anos mais ou menos, para voltar de novo no início. E aí as crianças podem participar sim. Aí, quando eles eram pequenos, eu trazia livros de infantis, do Allan Kardec, o Evangelho de forma infantil, com uma leitura, historinhas, enfim. E aí nós fazíamos culto no lar, e eles sempre gostaram muito. Quando ficam mais velhos, aí cada um, enfim, os meus ainda fazem, né? Eu sou bem general, né? Mas, enfim, a gente precisa estabelecer um compromisso. Mas por quê? Porque você não tem escola, você não tem passeio, então tem tudo lá também. Então a gente precisa colocar isso, mas tem que ser com alegria, né? Tem que ser com alegria. Na época da adolescência, às vezes é um pouco conturbado, mas a gente precisa estar lá firme, como em tudo. É complicado em todos os sentidos, para todas as famílias, só muda de endereço. Mas, graças a Deus, a gente estabelecendo desde pequenos, não teve problema nenhum. Eles sabem, faz parte do dia a dia, faz parte da vida. Então a gente precisa estabelecer. E aí, uma página que eu não sabia, me emociona demais, e eu já conhecia ela há muitos anos. E eu sempre me reportava a essa página. E hoje, agora estudando para essa fala, eu fiquei sabendo que ela é de Joana de Ângeles. E eu sou encantada por Joana de Ângeles. Estudo todas as séries psicológicas, sou muito encantada com ela. E aí eu descobri que a página é dela. E eu me lembro que ela fazia parte, eu não sei se o Robinson vai lembrar, Rogério, o Tamir também, era um livrinho que tinha fininho, que culto no lar, né? Tinha tudo ali sobre o culto cristão no lar, como que fazia, o que era, e fechava com essa página. E ali, esse livrinho, ficou aquele ensinamento na minha mente, mas o livrinho mesmo eu não tinha mais. E agora vem com esse estudo, o Felipe me mandou, e aí vem a página. Quando eu li, eu falei, meu Deus, achei a página de novo. E quando fui ver, era Joana de Ângeles. E eu vou ler, porque não tem como não ler, não tem como explicar, nem contar, tem que ler. Fala assim, fabulosa. Então prestem muita atenção. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania.
Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas nas diretrizes do Mestre. Não demandes a rua nesta noite, senão para inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. É linda, né? É linda, linda. Fala tudo nela. Né? Joana tem esse poder, né? De pegar um assunto enorme e fazer uma leiturinha. Ai, meu Deus, ela falou tudo aqui. Eu às vezes leio, eu tenho um Joaninha pequenininho lá em casa, igual um minuto de sabedoria, e a gente lê na hora do almoço, aí eu falo, isso aqui dá uma palestra. Aí o Lucas fala, ai mãe, você fala isso para todas. Então, assim, eu fico assim, muito emocionada e tipo assim, eu vi quando eu estava lendo aqui, eu em casa, quando eu li em casa ontem, eu falei, gente, eu tenho que falar sobre isso. Como, por exemplo, cada centro, por exemplo, aqui é um facho de luz, né, que ilumina o entorno. Então, eu morava, né, com a minha mãe, até eu casar, ao lado da igreja, a igreja Santa Rita de Cássia, assim, parede, muro com a casa da minha mãe. E nós ouvíamos a cantoria da igreja todos os domingos. E aquilo, assim, aquece o meu coração, porque é uma luz ali, é um facho de luz. Então nós morávamos do lado da igreja. Então quem mora do lado aqui do centro recebe toda essa benesse, né? Esse benefício da luz, da harmonia, da vibração. Então a gente precisa acreditar que nós podemos levar esse guarda-chuva de proteção para os nossos lares, através da alegria, não necessariamente através apenas do culto no lar, mas também com esse culto no coração, que é exatamente esse complemento dessa troca que a gente precisa fazer, que a gente precisa estabelecer para nós, para que a gente possa viver mais feliz, como o Felipe falou no início da reflexão, viver com mais alegria, fazendo as nossas obrigações com alegria, para que a gente possa evoluir. E evoluir é quando a gente consegue ver o bem, o bom, o belo em todos e em nós também. Porque é muito difícil a gente se amar, mas nós precisamos nos amar, porque nós precisamos olhar para o nosso lado bom, para que a gente possa querer dividir. Então, se eu tenho coisas boas e eu posso dividir, então eu vou querer, então eu preciso me amar, eu preciso perceber essa centelha divina dentro, para que eu possa querer distribuir. Então a gente é a imagem e semelhança de Deus e a gente precisa acreditar nisso, de que depende muito de nós, da nossa escolha e da nossa prática, a gente colocar para fora essa luz que a gente vai devagarinho, né, absorvendo através das nossas relações. Então, que Deus possa nos abençoar. Esse Dia dos Pais é maravilhoso, que seja um Dia dos Pais assim, muito, muito bom. Nós estamos precisando, é uma coisa comercial, o Dia dos Pais e tudo, mas é o momento que a família se une, se reúne, enfim. E a gente precisa agradecer pelos pais que já foram, pelos pais que estão aqui. Ontem eu escrevi uma poesia. Eu posso ler, Robinson? Eu escrevi uma poesia e eu li, a gente estava num momento de reunião, e eu li e alguém falou assim, lê amanhã na sua palestra.
Aí eu fiquei assim, até agora eu não ia ler, mas aí agora eu apertei aqui e veio assim, para o Pai. Eu vou ler para nós, para fechar nesse dia que é o Dia dos Pais. Pai, proteção, amor e intensidade. Pai, participação, ardor, intimidade. Pai, preocupação, agrado, integridade. Pai, professor, autenticidade, intensidade. Pai é imortalidade. Porque ser pai é não morrer mesmo quando se parte. É deixar seu ensinamento mesmo quando não sabe. É trazer a proteção, mesmo sentindo medo. Ser pai é crescer no íntimo, mesmo se sentindo pequeno. Ser pai é ser eterno para quem deu a vida. Ser pai é ter crédito, mesmo sem ter dinheiro. É fingir um sorriso, mesmo se sentindo triste. É se sentir vencedor, mesmo perdendo. Ah, ser pai é ser o que nem se sabe, pois o que realmente se sabe é que não existe escola para ser pai. E ele vai e acerta quando pensa ter errado e descobre que o importante é simplesmente ser amado, pois o que vale é sempre a intenção, pois quando se ama, o que vale é o coração. Hoje você está sendo homenageado e acredite, para sempre será lembrado, pois o sentimento de amor não é roubado e a certeza é a construção do que foi conquistado. Parabéns, papai. O pai de ontem, de hoje e de amanhã. Parabéns para o pai que já partiu. Parabéns, pois o importante foi o que se deixou na estrada daquele que fez sorrir, mas também sorriu. Então que Deus possa nos iluminar, me reportei ao meu pai, que já se foi para a pátria espiritual, e tantos pais que também já foram, mas que serão sempre lembrados, e que a gente possa ser, né, um pai melhor todos os dias, e que Deus nos abençoe nesse momento. Muito obrigada, que assim seja. Então nós agradecemos a Estael pela mensagem dada, né? Esse material da campanha, quem está no Facebook, já mandei o link, está lá disponível no blog. Todo o material, ela falou do livrinho, né? Do livrinho de curso lá. Na verdade, esse é o livro antigo. O que eu mandei para ela é o livro novo, que já está na edição mais revisada. A FEB inseriu mais informações sobre essa campanha. Lembrando que essa é uma campanha que existiu na Federação de São Paulo, na USE, e aí a FEB, como Conselho Federativo Nacional, ela juntou esse material de São Paulo e aí resolveu unificar para o Brasil todo. E só um adendozinho também de que hoje, né, com a pandemia, muitos jovens fazem evangelho no lar via transmissão de celular, né? Fazem via internet. Então nós temos conhecimento já da juventude fazendo com seus amigos evangelho no lar, num determinado dia, num determinado horário, e se encontram via aplicativos de videoconferência. Então isso é muito bacana e é muito importante essa recomendação desse ponto de luz em nossas casas, externando em outros lares. Prosseguindo, nós estamos continuando com a campanha do agasalho. Se tiver o frio ainda está intenso, né? Tá uma hora que faz frio, outra hora faz calor, mas a gente continua com a campanha. Então quem tiver lá um agasalho, um cobertor, pode trazer para cá, porque a gente está destinando ao pessoal lá de Três Poços, que a gente entrega o sopão, né? A casa ela está aberta, às quartas-feiras, 19h30, e no domingo, às 9 horas, com a palestra pública. Ela está aberta conforme o decreto e conforme a regulamentação da prefeitura. Então, todo o movimento de prevenção está sendo feito conforme o decreto estabelecido. Próximas palestras da semana que vem vai ser a Família Coelho. A Família Coelho vai estar aqui na quarta-feira, representada pela Terezinha. Ela vai falar sobre os benefícios da prece na vida. E no domingo, Manuel Coelho, que já foi presidente da casa. Então, nós vamos encerrar fechando a nossa reunião pública,
agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui nesse dia especial que é o Dia dos Pais, envolvendo a todas essas figuras, esses espíritos que têm a função da paternidade, a função educadora, de promover através dessa missão o compromisso e a responsabilidade com a educação dos seus filhos em prol desse ambiente de transformação nesse planeta em que está entrando em regeneração. Ampare a todos esses espíritos, ampare também a todas as mães que algumas vezes fazem a função da paternidade, os avós, toda a família que tem essa função educadora, de ter o compromisso de orientar os filhos a prosseguir no caminho libertador do bem. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos nesse compromisso de divulgar a essência da Boa Nova em diversos corações. E pedimos amparo e proteção aos espíritos que estão passando por sofrimentos, dores imensos, e que essa palavra amiga seja de consolo para que ele possa prosseguir em frente rumo aos seus objetivos e possa sarar um pouco as essas feridas. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Mais uma vez agradecemos quem está na rede social. Carlão te mandou um forte abraço. Pediu para falar um forte abraço para a menina. E quem está aqui, desejar o passe, só aguardar que vai ser chamado, tá? Bom dia a todo mundo e feliz Dia dos Pais.